Olá, senhora equilibrada, senhora rica da família, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Bom dia, senhora. Como é que você está? Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estão me vendo e me ouvindo direitinho? Por favor, me digam que aqui não está aparecendo se meu áudio está saindo. Ah, agora apareceu. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula. E essa aula tem bastante conteúdo e tem bastante conteúdo extra, tá? Então já se prepara porque você vai ter bastante coisa aí para estudar. Não que você não tivesse tido nas últimas aulas, mas você vai ter bastante coisa hoje também, certo? Tanto é que nós já vamos começar porque temos muita coisa para ver hoje, na parte um e na parte 2. Então, na parte 2, a gente vai ter também bastante conteúdo. Então, hoje nós vamos finalizar a aula aí por volta do meio-dia, meio-dia e 10, mais ou menos aí, dependendo de como vocês forem entendendo o conteúdo também, tá? Então, hoje, como eu disse, tem muita coisa. Bom dia, seja muito bem-vinda. Deixa eu colocar aqui pra gente. Peraí, que eu tenho que abrir a plataforma de investimentos também. E semana passada não tivemos conteúdo complementar para vocês darem uma descansada, para vocês conseguirem ver o que vocês não tinham visto ainda, assistir as aulas que não tinham assistido ainda, porque estamos chegando aí no meio da parte de renda variável e muito em breve teremos a avaliação. Então, quem ainda não está estudando ou não assistiu às aulas anteriores, assista, tá? Então, prestem bastante atenção também, porque boa parte desse conteúdo que a gente está vendo vai cair na parte de avaliação de renda variável, e a avaliação de renda variável, ela não tem como você pesquisar no Google, tá? Porque ela vai levar muito em consideração o seu senso crítico de analisar compras de investimentos. Então, prestem bastante atenção, certo? Muito bem. Sem mais delongas, vamos começar a trabalhar no nosso conteúdo de hoje. Então, hoje nós vamos entrar na aula de número 19, essa é a parte 1. Caramba, né? São 19 aulas, parece que foi rápido, ao mesmo tempo parece que foi muito devagar, ou parece que foi muito conteúdo, ao mesmo tempo parece que tem muita coisa para ver ainda. Pois é, gente, curso de investimentos é assim, pelo menos os cursos de investimentos que a gente realiza são assim. Tem muito conteúdo, tem muito material complementar. Eu acho que a gente já passou de 56 conteúdos gravados dentro da plataforma, né, dentro do conteúdo gravado. Eu acho que já passou de 50, acho que tem umas 55, 56. Hoje vai bater 60, porque tem bastante conteúdo para vocês. Então, assim, 19 aulas, mais de 50 conteúdos, e eu acho que eu falei na época da divulgação do Rica que o curso ia ter 47 aulas, e já passou disso, né? E vai ter mais do que isso. Eu acho que a gente vai beirar pelo menos umas 80 aulas, certo? Fora material complementar, fora os conteúdos de leitura, como eu disse, vocês vão ter mais conteúdo de leitura agora também, certo? Então, olha só, começando com a nossa frase, estou me sentindo muito Ana Maria Braga com essas frases pela manhã. Atualmente as pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada. Olha só você, senhora. Icônico, né? Oscar Wilde, quem nunca ouviu falar dele, né? Escritor. E realmente ele fala uma coisa que é hoje muito verdadeiro, né? Sempre foi, mas hoje eu acho que é mais. As pessoas sabem o preço de tudo, mas o valor de nada. Isso é muito importante para vocês que são investidoras, principalmente investidoras de bolsa de valores, porque as pessoas se baseiam em preço de aplicação financeira e não do valor real das empresas. Isso faz muita diferença numa análise, principalmente porque vocês vão ver isso daqui para frente. O preço, ele não traz o real valor de algo, certo? Então vocês vão perceber isso nas análises fundamentalistas que a gente vai fazer. Porque sim, vocês vão aprender a fazer análise de ações, não somente com os aplicativos de comparação, mas vocês terão senso crítico para analisar também. Inclusive, os conteúdos complementares são análises de ações. Eu gravei vários para vocês, então tem vários para vocês assistirem depois. Então, vocês vão conseguir entender o que nós olhamos na hora de comprar uma ação, na hora de comprar um fundo imobiliário, o que nós levamos em consideração quando a gente está falando de mercado financeiro, não somente o preço de uma ação,
certo? Então, hoje nós vamos aprender aqui na primeira parte da aula o que são proventos de ações e tipos de proventos. E na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre introdução, análise fundamentalista e análise técnica. Nossa, Bruno, que nome difícil. Pois é, né, senhora? Não existe almoço grátis no mundo dos investimentos. Para você que já está investindo e já está recebendo, sabe do que eu estou falando, né? A gente quer receber o dinheirinho ali na conta, caindo todos os meses, alcançar essa liberdade financeira, ter uma grana ali para pagar as suas contas sem você necessariamente precisar continuar trabalhando no mesmo ritmo. Porém, isso tem um custo. E esse custo é o estudar. Então, essa frase que eu acabei de falar para vocês, no mundo financeiro não existe almoço grátis, ela é uma frase do Warren Buffett e ela é realmente verdadeira. Para você conseguir os melhores resultados financeiros ou resultados médios, você vai precisar estudar mais que a média das pessoas. Se fosse simples assim, todo mundo estaria fazendo. Então, apesar de comprar uma aplicação ser muito fácil, ser muito barato hoje, o que se torna caro é o conhecimento. É o adquirir conhecimento. Porque se você não tiver o conhecimento para você analisar os seus investimentos, você pode estar comprando um investimento muito ruim, achando que é um investimento muito bom. E eu já passei muito por isso, comprar fundo imobiliário achando que estava muito bom, que estava balando, que estava pagando muito bem, e descobri que era uma grande porcaria, né? Outras aplicações também, ações, né? Quando eu comecei a investir, eu achava que o setor de varejo era muito bom. Porque, setor de varejo, todo mundo compra, né? Americanas, lojas Renner, Marisa, todo mundo precisa de roupa. Todo mundo precisa comprar coisas nessas lojas. E aí eu fui descobrir que o Brasil tinha um histórico muito ruim com lojas de varejo e que a maior parte delas quebrava. E aquelas que não quebravam estavam numa situação de recuperação judicial. Ou seja, empresas que estavam com débitos altíssimos no mercado para pagar, processos, diversos processos, recuperação judicial. Então, é, empresas do setor de varejo são muito complicadas, muito complicadas. Por isso que nós falamos nas aulas anteriores sobre o modelo BEST, bancário, elétrica, saneamento, seguro e telecomunicação. Bruno, eu não lembro, volta na aula anterior e assiste porque está lá. E isso daí é uma coisa que você vai seguir como forma de estratégia. Inclusive, os materiais gravados de vocês daqui para frente, eles são baseados dentro dessa estratégia do modelo BEST. Tá? Então, literalmente, eu fiz ali, ó, mastigado, me senti a passarinha dando minhoca pro filhote. É basicamente isso, tá? Vomitando informação em cima de vocês. Eu espero que ninguém esteja comendo neste momento. Muito bem, vamos lá. Bom dia para quem chegou agora, seja muito bem-vinda. O que são proventos? O que são proventos? Proventos são formas de remuneração que uma empresa dá, né? Remunera os seus acionistas como parte dos seus lucros ou resultados acumulados. Eu gosto que vocês comecem a analisar a palavra em si. Provento. Provento vem de prover, de manter. Então, é quando algo está provendo algo para alguém. Nesse caso, são as empresas provendo dinheiro para os seus investidores, para os seus acionistas. Então, tecnicamente não. Nós temos empresas que vão pagar parte da sua renda, rendas essas diferentes, para você, investidora. É quase que um prêmio de risco, porque para você investir na bolsa de valores, você não ganha só com a valorização do que você comprou. Você tem que ganhar alguma coisa. Este alguma coisa pode ser os proventos, certo? Eles representam uma maneira de um investidor ser recompensado pela posse de ações ou cotas de uma empresa. Os proventos podem ser pagamentos em dinheiro, ações ou outros benefícios, e a periodicidade e os valores dependem do desempenho da empresa e de sua política de distribuição. É claro que hoje a B3, né, a Bolsa de Valores brasileira e as bolsas de valores pelo mundo, elas criaram critérios para essas empresas pagarem renda. Porque vamos pensar o seguinte: por mais que seja muito legal você distribuir renda para os investidores, entre distribuir renda e reinvestir na empresa, talvez eu optasse por reinvestir na empresa. E aí o investidor ele ganharia com a valorização das ações. No mercado internacional, por exemplo, já é um spoiler para vocês irem se preparando, no mercado americano, os proventos não acontecem com a mesma frequência que acontece aqui no Brasil.
Então não espere que você vai investir numa Apple da vida e você vai receber dividendos assim milionários, porque isso não vai acontecer. Não imagine que você vai investir, por exemplo, na Amazon, na Meta, que é o Facebook, né? Uma das empresas da Meta, né? Que é o Facebook. Não imagine que você vai investir na Alphabet, que é a dona da Google, ou na Netflix, e você vai receber rios de dividendos, porque você não vai. O mercado americano não distribui tanto dividendo quanto as pessoas acham. Por que, que eles fazem isso? Porque eles primeiro querem reinvestir no crescimento sólido dessas empresas. Depois eles vão distribuir. Só que, mesmo que eles distribuam pouco, geralmente 3%, 4%, enquanto aqui no Brasil a gente distribui 10, 12, 15% de dividendos, apesar de ser pouquinho em número percentual, 3%, 3,5%, 4%, para nós brasileiros isso é muita coisa. Porque, digamos que a Apple pague $1 de dividendo ao longo dos anos para os seus acionistas. Você está falando, então, de um rendimento de R$ 6 aqui no Brasil, pouco mais de R$ 6, por uma ação. Então, apesar de ser um percentual menor da distribuição, você tem um valor financeiro mais alto, tá? Então, o provento, ele é uma porta de entrada para os investidores, né? Porque todo mundo quer receber dinheiro na conta. Porém, eu acho que um ponto muito importante aqui de atenção é que você não compra uma ação somente pelo fator de querer receber renda. É claro que esse é um fator muito importante, né? Todo mundo quer dinheiro caindo ali na conta. Mas eu acredito que hoje nós temos que olhar também para fazer parte de negócios, fazer parte de empresas. E eu vou ser bem sincero para vocês, principalmente para quem é empreendedora ou deseja empreender. Quando você aprende sobre empresas da Bolsa de Valores, é uma faculdade. Você aprende termos, técnicas, formatos financeiros que você pode aplicar na sua empresa. Então, muito do que eu faço hoje no financeiro da Equilibris, por exemplo, como a gente projeta, como a gente se organiza, como a gente faz reserva, como a gente investe, veio muito por causa desse estudo em ações. Porque você começa a entender e fala assim, ué, se as empresas na Bolsa de Valores distribuem dividendo, distribuem proventos nesse caso, né, não só o dividendo, mas proventos, será que eu poderia fazer isso na minha empresa? Depois de um período de tempo, 3 meses, por exemplo, avaliar quanto entrou na empresa, quanto saiu, quanto sobrou e distribuir esse valor em lucro, esse provento. Só que aí, obviamente, como nossa empresa não é aberta em bolsa de valores, nós vamos distribuir internamente. Se eu sou a única pessoa que trabalha de forma fixa dentro da minha empresa, só eu vou receber essa renda. Então, eu vou fazer o que a gente chama de retirada de lucro. E a retirada de lucro de uma empresa é o provento. Qual que é a diferença? Você faz a retirada de lucro para você, enquanto as grandes empresas, né, as empresas listadas em bolsa de valores, fazem isso para elas e para os investidores. E aí, como a empresa hoje, dentro de uma estrutura, ela tem uma obrigação de distribuir, isso se torna uma constante. Então, todo mês, todo trimestre, todo semestre ou todo ano, você vai receber renda das suas ações. Tá? Pelo menos das ações que nós estamos falando aqui. Não são todas empresas que pagam dividendos, não são todas empresas que pagam proventos, mas grande maioria hoje paga, certo? E, obviamente, nós vamos ter proventos diferentes, né? E esses proventos, eles acontecem em um momento chamado evento corporativo. O que é um evento corporativo na Bolsa de Valores? É um calendário, basicamente, que você vai encontrar lá no site do Status Invest. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês também na prática como é que isso funciona. Os eventos corporativos é quando as empresas informam e fazem os pagamentos dos proventos. Ou seja, isso daqui, por exemplo, que vocês estão vendo na tela, é o que a gente chama de mapa de calor. O mapa de calor, ele mostra para a gente a periodicidade em que uma empresa paga os seus proventos, ou seja, ela paga ali a renda na sua conta. Bruno, então quer dizer que eu consigo montar um calendário para todos os meses receber renda das minhas ações? Exatamente. Exatamente. Isso é uma coisa que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente também. Eu acho que na próxima aula já é com material complementar. Como montar uma carteira para receber renda de ações todos os meses. Gente, esse é um conteúdo que demora muito tempo para ser feito, porque a gente tem que fazer
um estudo muito grande das empresas que pagam, criar critérios de avaliação. Então, quando esse conteúdo estiver disponível para vocês, comam ele com café, porque eu quero que vocês recebam o maior número de proventos possíveis. Então, vocês vão aprender a enxergar quando uma ação paga provento, para vocês receberem sempre. E quando você consegue seguir essa estratégia, eu tenho pessoas aqui na aula, inclusive, que estão seguindo exatamente um calendário de ações e estão vendo seus rendimentos aumentando aos poucos, né? Porque as ações elas pagam rendimento de tempo em tempo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma empresa X que paga rendimentos em fevereiro, maio, agosto e novembro. Você consegue ver a periodicidade com a qual ela vem pagando. Você consegue ver também que existem momentos que ela não paga provento. Por exemplo, ali em 2021, porque 2021 nós estávamos passando por uma pandemia. E durante o período de pandemia, as empresas não distribuíram tanto dividendos, porque elas precisavam pegar essa renda, guardar para fazer caixa. Foi o famoso inverno da formiga e da cigarra. Enquanto muitas empresas estavam fazendo a linha da cigarra, não vamos fazer nada, vamos esperar, boas empresas da Bolsa de Valores estavam gerando lucro, porém esse lucro elas estavam armazenando, porque ninguém sabia quanto tempo ia durar uma pandemia. Então eles precisavam fazer reserva de caixa. Então, eles fizeram uma reserva de caixa e não distribuíram renda durante esse período do ano. No ano seguinte, as empresas voltam a pagar dividendos e elas voltam a pagar dividendos ainda mais altos. Então, isso daqui foi um teste de fogo para quem é investidor. Porque quem veio comprar ações, fundos imobiliários, para somente receber renda, não entendeu o valor real de uma empresa, vendeu suas ações, porque começou tudo a despencar, vendeu suas ações, perdeu seus proventos, né, porque não vai receber mais, e viu no ano seguinte as ações dobrando de valor e pagando o dobro de dividendos. Então, assim, a bolsa de valores recompensa o longo prazo. Eu vou fazer uma camiseta e vou mandar para vocês. Porque é uma frase que eu falo muito aqui dentro e ela é muito verdadeira. A bolsa de valores recompensa o longo prazo, não é curto prazo. E eu vou trazer provas, porque eu trabalho com provas, sou casado com jornalista, eu trabalho com provas. Vou trazer para vocês hoje para mostrar a evolução dos meus dividendos. Vou mostrar para vocês na prática também, tá? Pelo menos uma parte deles, porque minha carteira não consolida mercado internacional. Tipos, plural, de proventos. Você não recebe só dividendos, meu chocolatinho. Você recebe muitas coisas. E é isso que você tem que tomar cuidado. Porque existem rendas tributáveis, existem rendas não tributáveis. Em outras palavras, vai ter um dinheiro que vai cair na tua conta que é teu, vai ter um dinheiro que é teu e em collab com o governo. Poxa vida. É sim, é isso mesmo. Mas isso já é tributado na fonte. Tributado na fonte significa que o governo já desconta ali, o dinheiro cai na tua conta, ele já pega, o leão já morde o pedacinho dele e leva embora. Tá? Então você nem sente entrar na tua conta. Mas é interessante você saber qual é o tipo de rendimento que está caindo na sua conta, o tipo de provento que está caindo na sua conta, para que você também crie estratégias. O que nós queremos receber são dividendos, tá? Que a gente vai aprender agora. Mas vai cair outros tipos de renda na sua conta. No fim do dia, quanto mais dinheiro caindo na sua conta, melhor. A questão é, eu preciso saber que tipo de dinheiro que está caindo na minha conta. Por exemplo, eu sou dono de uma barraquinha de doces. Está caindo dinheiro aqui na minha conta, está entrando dinheiro na minha conta. Eu quero saber se o dinheiro que está caindo na minha conta é referente às balas, é referente aos chocolates, é referente aos pirulitos, é referente ao chiclete. Por que que eu tenho que saber isso, Bruno? Porque eu tenho que saber qual é o produto que está me trazendo maior retorno. Então, às vezes eu acho que eu estou vendendo muito bem. Quando eu vou ver, está entrando muito dinheiro referente à bala, mas não está entrando dinheiro nenhum referente a chiclete. Então, por que que eu ainda estou recebendo chiclete? Ou por que eu ainda estou vendendo chiclete? Ou por que eu ainda tenho chiclete na minha empresa para vender? A mesma coisa na bolsa de valores. As ações estão te pagando proventos. Uma empresa está te pagando proventos. Que tipo de provento que ela está te pagando? É dividendo? É JCP? É bonificação? É cotas extras? É direito de subscrição? Porque a gente precisa entender o que é tributado, o que não é tributado, certo? E isso é uma coisa que vocês vão se aprofundar aí ao longo dos anos na vida de investidores. Vamos começar pelo meu favorito da vida. Isso aqui, gente, olha, é o suprassumo dos investimentos.
Quem recebe essa telinha aqui sabe do que eu estou falando. Isso aqui aquece o coração de qualquer um. Não tem dia que se torne ruim depois de você ver uma tela dessa, né? Esses aqui são os dividendos. Dividendos. Os dividendos são a forma mais comum de provento. Então, enxergue provento, subcategoria, dividendo. Eles fornecerão uma parcela do lucro líquido. Lucro líquido, Bruno? Sim, é o lucro da empresa depois de descontar tudo que precisava ser descontado. Por isso que é líquido. Bruto, sem desconto. Líquido, com desconto. Engraçado, Bruno, eu já ouvi essa expressão, lucro bruto, lucro líquido. Onde foi mesmo? Foi nas aulas de empreendedorismo. Olha só você. A gente aprendeu sobre isso lá atrás. Você não assistiu, você pulou a aula, volta lá para você assistir. Porque nessa aula eu falei exatamente sobre o lucro bruto e lucro líquido das empresas. Não foi à toa. Eu não quero só que você monte um negócio milionário, um império milionário. Eu quero também que você entenda os recursos financeiros, né, a forma como a gente analisa essa informação. E o lucro bruto é o lucro que fica no final, né, depois de você vender tudo que tem na sua empresa. Só que a gente considera como lucro bruto porque não teve o desconto de imposto, taxa, amortização, né, pagamento de dívidas, depreciação, aquilo que está perdendo valor. Então, o lucro líquido é depois de você descontar tudo isso. E é o lucro líquido que é dividido com nós, investidores. E aqui no Brasil, a legislação de bolsa de valores diz que as empresas precisam distribuir no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, se assim definido no Estatuto Social. Estatuto Social, Bruno? Como assim? As empresas não vão simplesmente lá e te pagam dividendos porque ele achou você bonita. As empresas fazem isso porque é uma lei. E esta lei vai sair em algum lugar. A gente chama isso de estatuto social. Toda empresa na Bolsa de Valores tem. O que é o estatuto social? É um contrato dentro da plataforma de investimentos da sua empresa, né, do RI, do site da empresa, no caso, onde mostra o estatuto social. O estatuto social é um contrato que lá dentro fala como que ele vai te remunerar como acionista, como que ele vai te pagar dividendos, com qual periodicidade, como que você vai ser bonificada se ele for distribuir mais ações, quem são os principais investidores da empresa. Então tem um documento para depois você não virar e falar assim, poxa vida, eu investi na empresa do Joãozinho, o Joãozinho falou que ia me pagar X e não pagou. Tá, mas você viu se no estatuto social da empresa ele vai te pagar isso mesmo? Porque o falar é uma coisa, o te pagar é outra bem diferente, certo? Então, pela nossa legislação aqui no Brasil, as empresas precisam distribuir 25% do lucro líquido. A empresa vendeu 10 milhões e teve 10 milhões de lucro bruto. Descontando tudo, sobrou 1 milhão de reais de lucro líquido. Desse 1 milhão de reais de lucro líquido, a empresa tem, por lei, a obrigação de distribuir 250 mil. Se a empresa tem 250 mil ações em circulação, né, sendo vendidas na Bolsa de Valores, e cada pessoa tem uma ação, nós estamos falando de 250 mil pessoas donas dessas ações. Se ela vai pagar 250 mil por 250 mil ações, ela vai pagar R$ 1 por ação. Então, quem tem as ações da empresa vai receber R$ 1 por ação. E aí, se você tem duas ações, você vai receber R$ 2. Se você tem 10, você vai receber 10. Se você tem 100, você vai receber 100. Se você tem 1.000 ações, você vai receber R$ 1.000. Se você tem 10 mil ações, você vai receber R$ 10.000. E assim por diante. Então, você vai receber o múltiplo daquilo que você tem. E ele vai cair assim na sua conta. Esse daqui é um extrato real. É o printzinho de como é que ele cai na sua conta. Olha só, aparece pra gente. Crédito evento B3. Evento, porque é uma data específica. Prove, entre asterísticos, né? Prove de provento e o tipo rendimento. Rendimento e dividendo é a mesma coisa, tá? Rendimento e dividendo é a mesma coisa. Então ele mostra aqui pra gente, ó, vários pagamentos, vários, que acumulando deu R$ 89,42. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas só vai cair 11 centavos da minha conta. Ô, gente, como não se fez em um dia, né? Então você vai investindo e vai cada vez recebendo mais. É por isso que você tem que tomar bastante cuidado com as empresas que você compra. Afinal de contas, você não quer comprar um basculho, como já dizia Gil do Vigor. Você quer comprar uma coisa que seja boa, né? Então,
Você tem que tomar muito cuidado com as empresas que você compra também. Então, dividendo é o principal tipo de provento que nós vamos receber. Os dividendos podem ser pagos em dinheiro ou, eventualmente, em ações. Muito raro acontecer isso, tá? Alguma empresa te pagar com ações. Existem duas formas principais de dividendos. Dividendos ordinários, pagos regulares, geralmente trimestrais, semestrais ou anuais, que é o que geralmente cai na nossa conta. E existem os dividendos extraordinários. Ah, esse daqui, gente, é maravilhoso. Pagamentos ocasionais, quando uma empresa decide distribuir lucros acumulados ou reservas. Como é que funciona isso? A empresa ela fez pagamentos ordinários durante o ano. A cada 3 meses ela paga dividendos. Igual aquele calendário de calor que eu mostrei para vocês. Cada 3 meses a empresa paga dividendos. Você já espera, você está esperando ali, ó. Vai cair um dinheirinho da Equilibre-se. Ela vai pagar a cada 3 meses ali uma graninha na minha conta. Você já espera, você já se programa para reinvestir esse dinheiro. E aí, a Equilibre-se acabou de pagar o seu dividendo. Daqui a pouco cai mais um dinheiro na sua conta. Você fala, como é que é? Que dinheiro é esse? Será que eles pagaram errado? Não, isso pode ser um dividendo extraordinário. É porque a Equilibre é boazinha? Não, não é. Porque por mim eu pegava o dinheiro que eu ia pagar e ia para as Bahamas. Mas a lei manda que eu tenha que distribuir. Então, o que acontece? Esse dividendo extraordinário é um dinheirinho extra, é uma renda extra que cai na tua conta, porque empresas não podem acumular dinheiro sem informar. E pela lei, como ela precisa distribuir 25%, ela vai guardar, obviamente, uma parte desse dividendo para ela, né? Vai reinvestir na empresa, inclusive, mas ela vai ter que distribuir aí para você mais 25% sobre esse lucro extraordinário que ela teve. Às vezes a empresa fez uma parceria ou fez um contrato de venda muito maior do que ela esperava, teve um faturamento maior, um lucro líquido maior, e aí automaticamente ela vai te pagar mais dividendos. A empresa também pode ter feito aplicações financeiras que geraram lucro para ela, um lucro que não estava previsto, foi maior do que eles imaginavam, e automaticamente você vai receber também. Olha só, senhora, e você não precisou nem bater cartão lá na empresa para receber. Já pensou? Pois é, isso é verdade. Então, olha só, quando você entra naquela telinha onde cai o rendimento, você tem um detalhamento do que cai na sua conta. Então, tem aqui, ó, crédito evento B3, R$ 33,39, referente a provento, rendimento, 343 é a quantidade que eu tenho do BTHF11. Isso daqui é o rendimento que caiu de um fundo imobiliário. O rendimento do fundo imobiliário, ele também pode ser considerado um dividendo, tá? Então, a gente fala que é a mesma coisa. Quando que caiu? Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Adicione uma descrição. Isso daqui é só se você quiser colocar no seu aplicativo ali uma descrição melhor para você. É para controle interno, não tem nada a ver com a bolsa de valores. Mas cai detalhadinho aqui para você. E é interessante que, conforme você vai recebendo, você vai anotando tudo que você está recebendo. Porque todo ano você precisa declarar que você recebeu, tá? Então a galera tá preocupada com o negócio do Pix, mas não se preocupa que tá comprando investimento, tá recebendo, não tá declarando. Às vezes a Receita vai te pegar porque você não declarou o rendimento e não pelo seu Pix. Bruno, então quer dizer que eu tenho que declarar e eu vou pagar para a Bolsa, para a Receita Federal? Não. Interprete a informação. Declarar é diferente de pagar. É por isso que tem muita gente surtando por aí. Declarar, eu preciso informar. Eu vou informar para o leão que entrou comida no meu prato. Mas não significa que o leão queira comer a mesma comida. Tá? Em outras palavras, declarar é informar para a Receita Federal que você recebeu rendimento de empresas, porque a empresa que te pagou está informando para a Receita Federal. Então a Receita já sabe que você recebeu. Então, assim, ela não quer que ela chegue em você e fale que você recebeu. Ela quer que você, por livre e espontânea vontade, entre aspas, vá lá e declare. Então, você precisa anotar o que você recebe também. Anota o que você recebeu, o tipo, o código de quem te pagou, a data do recebimento e quanto você recebeu. Depois você vai planilhar isso. E vocês vão ter uma planilha para anotar também os rendimentos, certo? Isso vai ser material complementar mais para frente. Juros sobre capital próprio, ou JCP. Isso aqui gera muita dor de cabeça nas pessoas, pelo fator de, quando cai aqui a informação, né, ó, 0,25 centavos, prove juros S barra capital. As pessoas acham que é juros sem capital. Não, é juros sobre capital próprio. O que é isso, Bruno? Vamos lá. O dividendo, ele é o lucro da empresa, das suas vendas, que é dividido com você. Então, a empresa pega o produto,
Vende, tem lucro. Tira imposto, taxa, amortização e depreciação. O que sobra desse lucro, ele divide com você, a empresa divide com você em forma de dividendo. Então, dividendo é lucro das vendas da empresa dividido com você. Esse lucro, ele já foi tributado. Ou seja, a empresa já pagou o imposto sobre este lucro. Logo, quando o dividendo cai na sua conta, você não precisa pagar nada, tá? A empresa já pagou por você e tá tudo bem, tá? Caiu líquido na sua conta, é teu dinheirinho. O JCP, ele é uma modalidade de provento permitida pela legislação brasileira, onde a empresa remunera os acionistas, ou seja, paga para os acionistas com base no capital investidos, suas próprias aplicações financeiras, mas trata essa distribuição como despesa financeira, o lucro tributável. Em outras palavras, empresas, assim como eu e você, faz investimento. E investimento financeiro, guarda dinheiro, faz aplicação financeira. Quando ela vende essa aplicação financeira e ela também tem lucro, ela também divide esse lucro com você. Qual que é a diferença? Esse lucro que ela paga para você, das aplicações financeiras dela, é o JCP, juros sobre capital próprio. Então, foi o rendimento que ela teve das aplicações que ela fez. Ela dividiu com você também. Só que a empresa vai falar o seguinte: olha, Maria, a gente teve um lucro aqui das vendas das nossas aplicações. Metade a gente vai ficar para a gente, metade a gente vai dividir com você. A nossa metade a gente vai declarar o imposto, vai tirar o imposto e vai pagar. A sua metade você tem que declarar. Então, esse lucro ele vem não tributado para a gente. Ele cai na nossa conta sem o tributo. Mas o que acontece? Bruno, eu vou ter então que, quando o dinheiro cair na minha conta e tiver JCP, vou ter que pagar imposto sobre isso? Não. Nesse momento que a empresa decide que ela vai te pagar o JCP, ela já recolhe por você, porque ela sabe que o investidor muitas vezes não vai declarar. Então, para não ter um problema futuro, o que, que ela faz? Assim que ela te paga, ela já desconta esse imposto e o dinheiro cai líquido na sua conta. Ou seja, ele vai cair igual o dividendo. Só que o dividendo era sem imposto, o JCP ele cai na sua conta, mas ele já é descontado o imposto. Então, no rendimento de dividendo, a empresa já recolheu o imposto lá atrás. Então você recebeu o seu dinheiro lindinho, bonitinho. É por isso que a gente gosta de receber mais dividendo do que JCP. Porque o JCP, ele vai entrar na sua conta sem, é, aliás, com o desconto já do imposto. No fim do dia, para a gente não muda muita coisa, porque já foi tributado, não é você que precisa declarar. Mas você precisa informar. Por que que você precisa informar? Porque caso a empresa tenha informado para a Receita Federal que ela pagou o JCP, mas ela não recolheu o imposto disso, ela vai saber que você recebeu o JCP, a empresa não recolheu o JCP, né, não recolheu o imposto dele, então ela vai ter que recolher de você. Então, quando você declara o imposto de renda e você coloca lá nos seus rendimentos que você teve dividendo, JCP, a contabilidade, ela joga isso na plataforma da Receita Federal, a Receita Federal apura no sistema dela se a empresa que te pagou recolheu ou não. Se a empresa recolheu, ok, ela não precisa recolher nada de você. Agora, se a empresa não tiver recolhido, ela vai te emitir uma guia de recolhimento de imposto. Ah, então vou ter que pagar imposto, Bruno? Se a empresa não tiver pago, lá atrás vai. Ah, e como é que eu sei disso? Você só sabe na hora. Você só sabe na hora que sua declaração é enviada, tá? Então, assim, não é um valor alto. Às vezes são centavinhos que são cobrados a mais. A maior parte das empresas já cobra isso na fonte, tá? Eu estou trazendo essa informação para vocês porque pode ser que, quando você declarar o seu imposto de renda, se você receber o JCP, alguns centavinhos ali seja cobrado de você. Só que se for abaixo de R$ 1, a Receita nem te cobra. Porque não faz sentido. O custo que ela tem para te emitir uma cobrança é muito maior do que R$ 1. Então ela fala, para que que eu vou cobrar R$ 1 dessa pessoa? Não dá nem R$ 1. Então não vou cobrar, tá? Com qual frequência isso acontece, Bruno? 0,01% ao ano, se é que isso acontece. Eu, por exemplo, nunca paguei imposto a mais por causa de dividendo, por causa do JCP. Por quê?
A maior parte das empresas que nós investimos na Bolsa de Valores hoje, eu vou falar 99% delas, já recolhe 100% do imposto, tá? Essa é muito mais uma informação para vocês saberem a diferença entre o dividendo e o JCP, porque cai os dois na sua conta. Num período do ano vai cair dividendo, no outro vai cair JCP. Você precisa saber a diferença. Um é lucro das vendas, dividendo. O outro é lucro das aplicações financeiras, JCP, tá? Então, a empresa vendeu, teve lucro, dividiu com você, dividendo. Sempre faz uma colinha aí no seu caderno. Dividendo é lucro das vendas de produtos e serviços. Dividendo é lucro da venda de produtos e serviços. JCP é lucro das aplicações dos investimentos da empresa. JCP é lucro das aplicações financeiras da empresa. Essa é a diferença. Dividendo já é tributado na fonte, você já recolhe ele, já tem ele líquido na sua conta, não precisa pagar nada. JCP, a empresa precisa declarar, ou se ela não declarar, você vai ter um recolhimentozinho ali por parte da Receita Federal. Periodicidade, quase não acontece isso, certo? Então, estes são os dois mais comuns. E às vezes acontece também de uma empresa, ela te pagar do ano inteiro, JCP e não te pagar dividendo. Tá? Então, isso pode acontecer também. Eu vou mostrar alguns casos para vocês. Para os acionistas, a incidência de imposto de renda retido na fonte, olha só, retido na fonte, geralmente 15%. Apesar disso, o JCP pode ser vantajoso por conta de sua maior eficiência fiscal. Então, em outras palavras, quando uma empresa, por exemplo, paga 10 centavos de juros sobre capital próprio, desses 10 centavos, tem que ser recolhido 15%, ou seja, 1,5 centavo. Então você vai receber 8 centavos e meio na sua conta. Então, quando eu recebo aqui 0,25 centavos, provavelmente isso daqui devia ser uma média de 30 centavos. E aí caiu na minha conta 25, porque já descontou aqui o imposto de renda na fonte. Tá? Então, às vezes vocês vão olhar no site do Status Invest e vai falar assim: a empresa Soja 3 vai pagar no dia 13 de janeiro 15 centavos por ação de JCP. Aí você tem duas ações igual eu tinha aqui no dia. Você fala assim, então se é 15 centavos, eu vou receber 30 centavos. Aí quando você olha na sua conta, os 30 centavos, eles virou um valor de 25 centavos. Aí você fala assim, nossa, entrou 25 centavos, mas eu acho que era para entrar 30. Por que entrou 25? Porque 15% foi retido na fonte, tá? Então, quando a gente olha lá na informação, deixa eu até pegar aqui, ó, mostrar para vocês. Soja 3. Olha só, ela informou aqui, ó, já aqui em cima, que ela ia pagar 29 centavos por ação, tá? Aqui, ó. Deixa eu compartilhar que eu acho que não tá aparecendo para vocês. Deixa eu ver. Deixa ele aparecer de novo. Pronto, tá aparecendo para vocês? Coloca o joinha para cima para eu saber que tá aparecendo. Muito bem. Olha só. Repara que aqui em cima, a soja 3 está falando que pagou 29 centavos, 29 centavos de provento, tá vendo? 29 centavos. Só que vocês repararam que na apresentação, aqui, ele falou que eu recebi 25 centavos, então eu não recebi 29, eu recebi 25. Vamos ver aqui. 29 centavos. Vamos ver o mapa de calor. Então, o mapa de calor fica aqui embaixo, ó. Mapa de calor, com que periodicidade a empresa paga dividendos. Um pouquinho mais para baixo, eu coloco na máxima. E no dia 30/12, ela informou 14 centavos por ação. Ó, tá vendo aqui, ó? 14%. 14 centavos, na verdade. Aqui embaixo ele descreve pra gente, ó. Foi um JCP. Tá vendo? Foi um JCP de 14 centavos por ação. Então, eu tenho
duas ações. Se você faz 2 vezes 0,148, vai dar 0,29 alguma coisa. Só que como é retido 15% na fonte, aqui, se eu fizer a conta pela quantidade que eu tenho, eu vou falar assim, é para receber 28, 29 centavos. Só que na minha conta entrou 25. Ué, me roubaram 4 centavos? Não. Isso foi o imposto que foi retido na fonte, os 15%. O dividendo não. O dividendo ele cai na sua conta e não tem desconto nenhum. Então você tem que entender o tipo de provento que você está recebendo, porque você pode fazer um cálculo aí falando: eu tenho 10 ações da Boa Safra. Então é para eu receber 14 centavos por ação. 10 vezes 14, vamos arredondar para 15 centavos, né? Porque é 0,148, então isso aqui já vai arredondar para mais. Então, peraí, é para me receber 1,50. Aí você está esperando cair 1,50 na sua conta. Mas você vai receber 1,50 menos 15%. Isso vai dar mais ou menos uns 20 centavos. Então vai cair 1,30. Aí você fala assim, ué, pelas minhas contas era para ter caído 1,50. Por que caiu 1,30? Aí que tá. Você acaba tendo um recolhimento na fonte de dividendo não, desculpa, de imposto, tá? Então prestem bastante atenção. Muitas empresas pagam bastante JCPO. Tá vendo aqui? Boa Safra. A última vez que ela pagou dividendo foi em 18 de maio de 2023. De lá para cá, ela vem fazendo pagamentos, mas esses pagamentos são de JCP, Juros sobre Capital Próprio, certo? Então, quando você ver ali na sua conta que caiu um JCP de uma ação, Bruno, fundo imobiliário paga isso também? Não, fundo imobiliário só paga rendimento. Ações paga dividendos e JCP. Então, todas as vezes que cair um dinheiro na sua conta que vem de ações, verifique se é dividendo ou se é juros sobre capital próprio, tá? Porque isso vai fazer diferença também. Você vai ver que você está recebendo um pouquinho menos, mas no fim do dia é sempre bom receber, seja JCP ou seja dividendo, tá? É que o dividendo você não tem incidência de imposto. No JCP você tem, mas ele já foi recolhido, certo? Ah, mas é só 4 centavos de diferença, né? O que tem de mais nisso? Quando você tem uma ação, duas ações, isso não vai fazer tanta diferença. Quando você tiver 10, 100, 1000, 10 mil ações de uma empresa, você faz 1000 vezes 4 centavos. Vai fazer diferença, tá? Mas no fim do dia, é tudo dinheiro entrando na sua conta, que é o que a gente quer. Bonificações em ações. Esse é um tipo. Os que eu vou falar agora são menos comuns, tá? Os mais comuns são dividendos e juros sobre capital próprio. Bonificação em ações. Bonificações em ações ocorrem quando a empresa decide aumentar o seu capital social, ou seja, ela decide ter mais sócios, distribuindo novas ações aos acionistas sem custo adicional. Então, quando uma empresa ela decide que ela vai vender mais ações, é porque geralmente ela precisa pegar mais dinheiro emprestado. Quando ela faz isso, ela reconhece quem sempre esteve ao lado dela. Olha que pessoa boa, que pessoa iluminada. Ela vai reconhecer quem esteve ao lado dela. E aí ela olha pra gente e fala assim: nossa, mas a Vanderleia, ela sempre esteve com a gente, ela tem 100 ações da nossa empresa. Agora que a gente vai vender mais ações na Bolsa de Valores, se a gente aumentar o número de ações que a gente tem, então digamos que a empresa tenha 1 milhão de ações disponíveis na Bolsa de Valores. E desse 1 milhão, a Vanderleia tenha 200 mil ações. Então ela tem 20% das ações da empresa na Bolsa de Valores. A empresa decide que vai vender mais 1 milhão de ações. Então agora a gente vai ter em circulação 2 milhões. A Vanderleia tinha 20% de participação da empresa, agora ela tem 10%. Porque antes ela tinha 200 mil ações para 1 milhão, então era 20%. Agora tem 2 milhões de ações no mercado e ela continua com as 200 mil ações dela. Então agora, se você faz 2 milhões dividido por 200 mil ações, vai dar 10%. E aí a gente fala assim, nossa, mas não é justo, né? Ela tem uma participação aqui na empresa de 20%, agora que a gente vai vender mais ações, ela vai diminuir a participação. O que a gente faz para isso? Ah,
vamos fazer o seguinte, para cada, sei lá, para cada 10 ações que ela tiver, a gente vai dar mais uma para ela. E é isso que acontece. A empresa te dá mais ações. Quando uma empresa vai começar a vender mais ações na bolsa de valores e você já tem ações daquela empresa, ela vai te bonificar. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Antes você tinha 100 ações. Durante esse processo, a empresa diz o seguinte: para cada 10 ações será creditado uma ação. Então, para cada 10 ações que você tem da empresa, você vai ganhar mais uma. Ganhar. Você vai ganhar. Você não vai pagar nada por isso. Você não vai ter que colocar mais dinheiro na bolsa. Você vai ganhar. Então, depois desse processo, você passa a ter 110. Porque se para cada ação, para cada 10 ações você ganha uma, agora você tem 110. Bruno, ok, 110. Eu ganhei mais 10 ações. Eu posso vender essas 10 ações? Pode. Eu recebo rendimento sobre essas 10 ações? Recebe. Eu tenho dividendos sobre elas? Tem. Eu tenho JCP? Tem. Se eles decidirem vender mais ações e eles me bonificarem, eles vão me bonificar de novo sobre 100 ou sobre 110? Sobre 110. Então, você ganhou, é um direito adquirido, tá? Porque você é acionista da empresa. E é por isso que eu bato nessa tecla sempre. Mesmo que a bolsa esteja em queda, se você está comprando empresas boas, né? Empresas que você percebeu que são boas e elas estão em queda, entenda se é o momento do mercado. Porque às vezes você vende uma boa empresa que te paga remuneração através de dividendo, JCP, paga bonificação e você vende. Tá? Então toma bastante cuidado. Então, bonificação é quando a empresa te dá novas ações pela quantidade que você já tem. Existe também o que nós chamamos de desdobramento e agrupamento. Desdobramento é uma coisa e agrupamento é outra coisa. Aqui tem dois termos em inglês: splits e implits. Eu gosto de falar de desdobramento e agrupamento, porque nós estamos no Brasil. Então, a gente tem que entender como é que eles funcionam. Embora desdobramentos não sejam considerados proventos financeiros, ou seja, não é um pagamento que você recebe, os desdobramentos, que são os splits, e agrupamentos, que são os implits, impactam diretamente os acionistas. Vamos entender como é que isso funciona. Desdobramento: aumentarão a quantidade de ações sem alterar o valor total investido, tornando-as mais acessíveis no mercado. Então, vamos pensar o seguinte aqui com esse exemplo. Antes, você tinha 100 ações a R$ 10, somando R$ 1.000 aplicado. Você tem 100 ações da empresa a R$ 10 cada uma, então você tem R$ 1.000 aplicado. Afinal de contas, 100 vezes 10, 1.000. Só que aí que está a questão. Você tem 100 ações a R$ 10, e R$ 10 pode parecer para os outros investidores que isso está caro. Então, na Bolsa de Valores, você não tem tanta negociação dessas ações. O que que acontece? A empresa decide, então, fazer um split, ou um desdobramento. Como que funciona? Cada ação desdobrará, se dividirá em 10 ações e cada passará a valer R$ 1. Depois desse processo, você passa a ter 1.000 ações a R$ 1, somando R$ 1.000. Perceba que vai aumentar a quantidade de ações, mas o valor investido permanece o mesmo. O que isso trouxe de diferença? Que agora, se você quiser vender, você não precisa vender uma ação por R$ 10, você pode vender uma ação por R$ 1. Se você quiser comprar também e você não tem R$ 10, você pode comprar a R$ 1. Então, a ideia do desdobramento é tornar uma ação que está cara na Bolsa de Valores barata, só que sem você perder o valor que você tem investido. Então, não vai alterar o valor financeiro que você tem investido em uma aplicação, mas você vai perceber que você tem uma quantidade maior de ações daquela empresa ou de fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários também fazem desdobramentos, tá? Então, quando você olhar na sua conta, você tinha 100 ações a R$ 10 somando R$ 1.000, e agora você tem 1.000 ações somando R$ 1.000 a R$ 1, é porque a empresa fez desdobramento. Tá? Elas informam para os investidores que ela vai fazer isso, vocês não vão ser pegas de surpresa, porém, ela faz isso de uma forma para facilitar a venda e a compra das ações. É também para gerar maior liquidez
financeira. Como assim, Bruno? Quando você tem uma empresa que ela custa caro na Bolsa de Valores, então, a ação custa R$ 100. Isso afasta o investidor médio. O que é o investidor médio? Aquela galera que está começando a investir com R$ 10, com R$ 20, então não vai conseguir acessar essa empresa. Não vai conseguir comprar a ação dela. Então, o que a empresa faz? Ela faz desdobramento. Ela pega um número de ações, divide por uma certa quantidade, que pode ser variável, pode ser valores diferentes. Cada ação vai se desdobrar em 5. Cada ação vai se desdobrar em 4. Ela faz isso para que a ação fique mais acessível para comprar e para vender. Mas você, investidora, não vai perder o valor financeiro. Tá? Geralmente, desdobramento é para isso, é para deixar o valor das ações mais acessíveis. Então, se antes você comprava cada uma a R$ 50, agora você vai poder comprar cada uma a 25, porque desdobrou uma ação em duas. Tá? Então, olha, a gente vai desdobrar de 1 para 2. Então, a ação que valia R$ 50, agora vão ser duas de 25. A gente vai desdobrar de 1 para 5. Então, cada ação que valia R$ 50 vai passar a valer 5 de 10. Tá? Isso é para deixar o mercado mais acessível. É para que você tenha novos entrantes, como a gente fala, né? Novas pessoas entrando na bolsa de valores. E assim como existe o desdobramento, vai existir também o agrupamento. O agrupamento é o oposto, tá? Então, por exemplo, antes, 100 ações a R$ 10 somando R$ 1.000. Então, você tem. Gente, só um minutinho. O gato estava tentando subir na prateleira e ele ia derrubar alguma coisa. Então, aqui, no caso do agrupamento, é o mecanismo oposto. Como que isso funciona? Antes você tinha 100 ações a R$ 10 somando R$ 1.000. Agora, durante o agrupamento, a cada 10 ações agrupará em uma ação e cada uma passará a valer R$ 100. Então você tinha 100 ações de 10, agora você vai ter 10 de 100 que ainda vão somar os R$ 1.000. Por que uma empresa faz isso? Porque provavelmente, isso aqui é um ponto de alerta, quando você vê uma ação, uma empresa fazendo agrupamento, é porque o valor da ação estava muito barato e ela precisava fazer com que isso parecesse ser mais valioso. Então, por exemplo, você tinha 10 ações, né? Aliás, você tinha 100 ações de R$ 10. Só que essa ação, né, essa empresa, ela já chegou a valer R$ 100. E aí ela foi caindo de valor, caindo, até chegar a R$ 10. O que eles fazem? Eles agrupam em grupos de 10. Então, cada 10 ações vai virar uma ação de 100. Aí você fala, uau, a empresa estava em R$ 10, agora está 100. Mas você vai olhar que você antes tinha 100 ações de R$ 10 e agora você tem 10 ações de 100. Continua a mesma coisa, só que diminuiu a quantidade de ações. Então, isso é para mostrar para o mercado financeiro que a empresa ficou mais valiosa. E geralmente isso acontece porque a empresa estava caindo demais na bolsa de valores. Tá? Então, se você pesquisar depois aí, empresas que fizeram agrupamento e desdobramento, você vai ver que geralmente quando uma empresa faz agrupamento, ela junta uma quantidade de ações para formar uma nova e por um valor mais alto, é porque ela estava vindo em queda livre na bolsa de valores. Então, isso é um ponto de alerta. Por que a ação da empresa começou a cair tanto ao ponto dela fazer agrupamento? Percebam que isso já é um pouco mais refinado. Quando você começa a investir, você começa a entender o que é ação, o que é fundo imobiliário, o que é tesouro direto, o que é CDB. Isso é básico. Eu vou falar que é até primário. Num segundo, num terceiro momento, você já está fazendo uma análise bem mais aprofundada. Você já está olhando outras coisas da empresa. É por isso que não vai dar para você ter 50 empresas diferentes na sua carteira, 100 fundos imobiliários diferentes na sua carteira, porque você tem que entender tudo isso, tá? Então, aquele dinheiro que cai na tua conta, ele é um resultado desse esforço que você está fazendo de estudo, certo? Porque, às vezes, você compra uma empresa que cada ação custa R$ 100. Você fala assim, uau, custa R$ 100 cada empresa, cada ação. Mas você não olha que, recentemente, ela fez um agrupamento, onde ela tinha ações a R$ 10 que ela agrupou de 10 em 10 para formar 100. E geralmente é
vem apresentando resultados financeiros ruins, que corroboraram lá na Bolsa de Valor, corroboraram, tudo bom, nossa, que palavra difícil, que acabaram levando a empresa a ter ali uma desvalorização. E aí você vai lá, acha que está tudo bem com a empresa, porque você só olhou dividendo, só olhou preço, e toma na cabeça. Então, você precisa estudar o todo da empresa. Não é só o indicador financeiro, certo? Então, esse daqui é o desdobramento e o agrupamento. Direito de subscrição. Os humilhados serão exaltados, em outras palavras. Direito de subscrição, senhora, é um direito que você adquiriu ao se tornar sócia de uma empresa ou de um fundo imobiliário. Aqui, por exemplo, na tela, eu trouxe o HFOF11. Como que isso funciona? O direito de subscrição é como se você tivesse uma fila de pessoas interessadas em comprar uma ação ou um fundo imobiliário, só que como você já tem ações ou fundos daquela empresa, você passa na frente. Você é preferencial. Pois é, quando uma empresa ou um fundo imobiliário decide que vai vender novas ações, ele não simplesmente vai lá e vende. Ele vai chegar primeiro para os investidores que ele já tem e vai falar assim: Sheila, você já tem 10 ações da nossa empresa. Nós vamos fazer uma nova emissão de ações. Você vai ter um direito de subscrição de, para cada uma ação que você tiver, você vai poder exercer um direito de comprar mais 10 antes de todo mundo. Como assim antes de todo mundo? É porque isso não vai ser feito diretamente na bolsa de valores, vai ser feito por fora primeiro. Então você geralmente é notificada pelo seu banco, onde você tem ações, você é notificada por e-mail, a empresa te informando que você tem direito de subscrever, né, ou de comprar novas ações daquela empresa. E aí, digamos que a Sheila comprou cada ação dela a R$ 9,50. Quando você tem um direito de subscrição, geralmente você vai poder comprar por um valor mais baixo. Então, ao invés de comprar por R$ 9,50, você vai comprar a R$ 9,25. Se você tinha o objetivo de comprar 10 ações, você vai comprar com R$ 2,50 de desconto. Se você não ia comprar, você pode ou não fazer uso do direito de subscrição, ele não é obrigatório. Mas a empresa está falando o seguinte: olha, Sheila, você já tem 10 ações da nossa empresa, você não quer comprar mais 10 antes que a gente coloque essas ações para vender lá na bolsa? Aí a Sheila fala assim: tá, mas por quanto vocês vão vender para mim? Aí eles informam para a gente dentro do documento: cada ação será vendida a R$ 9,25. Só que aí a Sheila fala assim: mas o meu preço geralmente é 9. Então eu ainda estou comprando mais caro se eu fizer no direito de subscrição. Ou pode acontecer o oposto. Eles darem um direito de subscrição a R$ 9,25, mas na bolsa de valores está 9. Então, esse direito acaba não sendo uma coisa muito útil, porque você está comprando a 9,25 diretamente da empresa, mas na realidade, na bolsa de valores, você está comprando a 9, então estaria pagando 25 centavos mais caro. Então, quando você recebe um direito de subscrição, que não é toda hora, todo dia, você cruza a esquina, alguém está te vendendo novas ações, não é assim. Mas quando uma ação decide fazer novas vendas, uma empresa decide fazer novas vendas, quem já tem ações ou fundos imobiliários vai entrar na fila para poder comprar direito, né? Ou, desculpa, para comprar primeiro. Mas nem sempre você precisa executar o seu direito de subscrição, tá? Quando você não faz nada, você não aceita, você não nega nada, a empresa entende que você não quis fazer uso do seu direito de subscrição, ela pega aquelas ações e vai vender na bolsa de valores e vida que segue. Mas se você está esperando um período para comprar novas ações daquela empresa com desconto, o direito de subscrição é uma boa, porque como você já é acionista da empresa, você vai receber esse direito de preferência antes das outras pessoas. E já aconteceu, por exemplo, de eu comprar, por exemplo, cotas de um fundo imobiliário, que geralmente era R$ 10 na bolsa de valores, eu ter um direito de subscrição de quantidades, eu receber esse direito e comprar cada cota por R$ 8. Então você tem valores, né, às vezes de descontos maiores, é como se fosse um descontão. Você está comprando uma roupa e como você já é compradora daquela loja, mandam primeiro para você a oferta, depois vão dar para as outras pessoas. Aí você vai decidir se vai comprar ou não. E nesta, eu acabei comprando uma quantidade de fundos imobiliários que eu queria, que inclusive foi do HFOF11, que está aqui na tela, do HFOF11 por um preço abaixo.
E nessa questão de comprar abaixo, vou falar um número X, que agora eu não lembro exatamente quanto foi. Digamos que eu ia comprar 100 cotas. E eu ia comprar 100 cotas a R$ 10 na Bolsa de Valores. Então eu ia pagar R$ 1.000. Só que o meu direito de subscrição dizia o seguinte: para cada uma cota que eu tivesse, eu poderia comprar uma nova cota a 8. Então, eu consegui comprar as mesmas 100 cotas pelo meu direito de subscrição. Porém, ao invés de pagar R$ 1.000 nessa compra de 100 cotas, eu paguei R$ 800. Então, ao invés de eu comprar 100 cotas, eu comprei mais ou menos umas 130. Porque a diferença desses R$ 200, eu fui lá e comprei mais. Então, o direito de subscrição, ele te dá um direito para você comprar os investimentos de uma empresa que você já investe com valor abaixo do mercado, tá? Então, por que eu trouxe conteúdo para vocês, apesar de não ser um provento? Porque quem investe em bolsa de valores vai receber vários e-mails. Vão se preparando. Você vai receber e-mail da empresa, você vai receber e-mail de direito de subscrição. Ai, que medo, o que eu tenho que fazer? Na maior parte das vezes, nada. Mas você precisa entender a informação. Às vezes é um direito que você tem e você nem sabe. Como a gente fala, quem paga errado paga duas vezes. Quem compra bem, compra com desconto. Então, quando você tem um direito de subscrição e você já vai comprar, porque faz parte do seu mês, né? Todo mês você vai lá e compra uma quantidade de ações ou fundos imobiliários de uma empresa, você consegue comprar com desconto. Quem é que não gosta de um desconto, gente? Nos investimentos não é diferente. Então, se eu posso comprar com desconto, eu vou fazer uso do meu direito de subscrição, tá? Bruno, como é que eu vou saber que a minha empresa, né, a empresa que eu invisto, tem um direito de subscrição? Você vai receber um e-mail. Se você não recebeu e-mail nenhum ainda, é porque as empresas que você compra ainda não fizeram uma nova venda de ações ou de fundos. Quando você receber um e-mail, significa que a empresa vai distribuir novas ações na bolsa de valores e ela quer que você compre primeiro, antes de todo mundo, tá? Ah, então se eu nunca receber, significa que a empresa então nunca vai vender novas ações? É basicamente isso. Então, a comunicação da bolsa de valores geralmente é pelo e-mail que você cadastrou. Então, você vai receber um e-mail falando das informações. E ela vai te mandar vários e-mails diferentes. Quando estiver tudo bem, quando estiver tudo mal, quando ela for distribuir dividendo, quando ela for, por exemplo, te dar direito de subscrição, ela vai te mandar e-mail, tá? Esse é o comum. Empresas mandam mensagem por e-mail. O que pode acontecer? O banco por onde você investe te mandar e-mail também, falando que você tem um direito de subscrição de uma empresa que você investe. Então, essa comunicação ela vai ser sempre por o aplicativo do seu banco ou pelo e-mail, certo? Ah, eu recebi um WhatsApp, desconfie. Bolsa de Valores não manda WhatsApp. Bolsa de Valores não manda SMS, tá? A comunicação direta é ou pela sua plataforma de investimentos, aqui é o Banco Inter, ou pelo e-mail que você cadastrou quando você abriu sua conta no banco. Ah, mas eu vi que uma moça, um rapaz, um número X entrou em contato falando que eu tenho direito de subscrição. Não aceite, não existe isso, tá? A bolsa é bem clara. A comunicação direta é via e-mail ou pelo aplicativo do banco. Ah, mas fulana me falou que teve direito à subscrição de uma aplicação que eu também tenho e eu não recebi. Desconfia também, não é bem assim. Se o João recebe e a Maria também tem ações, ela também recebe. Espera, porque o seu banco vai te mandar e-mail, tá? Ah, eu ouvi uma coisa, eu não sei. Manda mensagem no chat do banco. Não vai falando com uma galera aí pelo WhatsApp. Isso não existe, certo? Isso tem que ficar bem claro para você não cair num golpe aí no futuro, tá? Comunicação de bolsa de valores é e-mail ou a plataforma de investimento, certo? Um terceiro momento, você pode entrar no site de RI, de relacionamento com os investidores da empresa, para você ver se realmente teve alguma coisa, tá? Mas geralmente vai ser pelo seu e-mail, não se preocupa. Bruno, recebi um e-mail, faço alguma coisa? Fico com dúvida, me manda mensagem, tá? Não entendeu o que está aparecendo lá para você? Me manda mensagem. Vários alunos já fizeram isso e já expliquei, tá? Não tem problema, pode mandar. Acompanhando os pagamentos. Ai, gente, a parte mais feliz da aula. Isso aqui, gente, olha, isso aqui é uma delícia. Só quem recebe rendimento sabe do que eu tô falando. Eu tô trazendo aqui para vocês um print de um aplicativo chamado Dividendos ME. Esse Dividendos ME, ele é pago. Ele custa R$ 25 por mês, caríssimo. Mas ele vai fazer um acompanhamento da sua carteira de investimentos. Como assim, Bruno? Significa que
você vai conseguir acompanhar a evolução dos seus dividendos aí ao longo dos anos. Então, é interessante que você acompanhe os pagamentos mês a mês e realize anotações dos recebimentos, porque essas informações precisam ser repassadas à Receita Federal na declaração de imposto de renda anual, mesmo que estes não sejam tributados. Então, você precisa, primeiro, para controle, de saber quanto está recebendo, mas também porque é uma informação que você precisa repassar aí para a Receita Federal. Não tem como fugir do leão. O leão é selvagem, ele sabe de tudo. Ele está na moita querendo te pegar. Nós já tivemos alunos que tiveram problemas com a Receita Federal por causa de 2,59. E eu lembro exatamente desse número porque foi ridículo. A pessoa foi positivada na Receita Federal por causa de R$ 2,59. Sabe por quê? Porque ela não declarou que ela recebeu rendimento. Detalhe, a pessoa comerciante estava sonegando imposto. Não pegaram imposto, mas pegaram o raio do dividendo. Tá? Então, você precisa anotar. Bruno, eu não sei como é que eu faço isso na minha declaração do imposto de renda. Eu não sei para onde que eu mando. A Equilibris tem parceria com contabilidade, cobra um valor abaixo do mercado para fazer isso para você. Então, tá com dúvida, manda mensagem para a gente indica para a pessoa. Tá bom? Você não precisa ter medo de cair na malha fina e nada disso, que isso não vai acontecer. Mas a gente quer se precaver também. Tá? Então, assim, controle dos seus recebimentos. Trouxe aqui para vocês a evolução dos meus dividendos de Bolsa Brasil, tá? Por que Bolsa Brasil? Porque hoje eu invisto no Brasil, fora do Brasil, e eu tenho outras aplicações que não consolidam aqui dentro. Mas eu trouxe para vocês para mostrar o meu primeiro dividendo, o primeiro neném que caiu na minha conta, pelo menos pelo aplicativo, porque eu invisto na Bolsa de Valores desde 2017. O aplicativo nasceu em 2020, então ele só traz a informação de 2020 para frente. Ele não traz para mim a informação de 2020 para trás, porque senão seria bem mais. Ele vai me trazer de 2020 até o momento presente. Então, lá em meados de janeiro de 2022, de 20, na verdade, né? De janeiro de 2020, eu recebi 2,92. 2,92, tá? De dividendos. Aí você repara aqui, tem todos os meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até dezembro. Eu recebi 2,92 em janeiro de 2020, depois 9,72, depois 11,42, depois 6,49, 6,28 e por aí foi. No final do primeiro ano como investidor, eu recebi R$ 107,35, tá? Ano 2, 2021. Olha só que em janeiro de 2021, eu já não recebo mais 2,92, eu recebo 25,62. E aí você vai tendo um aumento também no decorrer do ano. Final do ano 2, eu já estava recebendo 480,37 no ano. Ano 3, 2022, eu já começo o ano com R$ 60,20. Comecei com 2,92, depois 25,62, depois 60,20. Minha carteira ela vai quase triplicando de rendimento. Eu chego ao final do ano 3 recebendo R$ 890,18. Ano 4, 2023, eu começo recebendo 85,78 e finalizo o ano todo recebendo R$ 1.098,53. 2024, eu recebi em janeiro 125,45, finalizo o ano recebendo 2.383,96. Estamos iniciando 2025, nós já recebemos em janeiro 183,98. Isso daqui é tudo que eles já tinham declarado que seria pago. Dividendos extras, extraordinários, coisas que ainda não estavam informadas, acabam não entrando nessa lista. Mas o que eu quero mostrar para você? Que ao longo de vamos falar 4 anos, né? 5 anos, porque 2025 não conta. Ao longo de 5 anos, nós já recebemos de renda passiva 5.155,9. R$ 5.000 de um dinheiro que veio das ações. Isso aqui é ação, né? Não é o fundo imobiliário, por exemplo, que o fundo imobiliário a gente recebe um valor maior. Mas eu quero mostrar a parte das ações. São mais de R$ 5.000 recebido de renda mês a mês ao longo de 5 anos. E aí a gente consegue ver algumas métricas, né? Que métricas são essas? Com o desenvolvimento dessa carteira, nós já esperamos que, se em 2024 a gente finalizou com 2.383, a ideia é finalizar o ano de 2025 com o dobro desse valor. Então é recebendo o dobro disso. Então vai dar uma média aí de R$ 4.700, R$ 4.800. Automaticamente em 2026, 8.000 e alguma coisa. 2027, 16.000 e alguma coisa.
Isso significa que a liberdade financeira está próxima. Então, isso daqui é uma forma de você acompanhar quanto você está recebendo no mês a mês, tá? E por que que eu estou trazendo essa tela para vocês? Porque às vezes você compra uma ação, um fundo imobiliário, você fala assim, nossa, só recebi 10 centavos, eu só recebi 20 centavos. O que vai fazer diferença é o longo prazo, tá? Isso aqui nem é longo prazo, isso aqui é considerado curto para médio. Curto para médio prazo é até 5 anos. A gente vai entrar para o longo prazo a partir agora de 2026, não é nem agora, 2025. Então, como eu já disse e repito, a bolsa recompensa o longo prazo. Então, tem muita gente que fala assim, a bolsa está despencando, está tudo caindo. Gente, foca no rendimento. Não foca só para queda de valor das ações, dos fundos imobiliários. Então, olha só a evolução desse rendimento. Olha a evolução ano a ano. Então, você consegue ver aqui, por exemplo, ó, um recorte do dividendos ME, que é, por exemplo, o mês de janeiro. Se eu pego janeiro de 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Olha só como é bonitinho você ver essa escada de aumento de renda. E você vai vendo aumentos, porque vai vindo aumentando todo mês, certo? Então, assim, outra coisa interessante, às vezes, você tem empresas que já estão informando dividendos que vão pagar lá nos outros meses. Então, por exemplo, aqui vai ficar bem pequenininho, mas eu tenho empresas que já vão pagar alguns rendimentos em março. Então, a gente chama isso de proventos previstos, que você ainda vai receber. Então você consegue acompanhar a evolução dos seus dividendos. É muito gostosinho você ver o dinheiro caindo ali na sua conta, mas é melhor ainda quando você consegue ver que está aumentando, porque você vai criar estratégias. Se em janeiro eu recebi R$ 1, quanto que eu preciso investir para receber R$ 2 no próximo mês? Isso contando ações e fundos imobiliários, porque ações pagam a cada 3 meses, 6 meses. Fundo imobiliário paga todo mês, como nós aprendemos anteriormente. Então, você tem aqui o acompanhamento desses pagamentos também. Aqui, como eu disse, você consegue ver também os próximos pagamentos. Então, o Dividendos ME, ele já traz para você as próximas datas de pagamento. Então, por exemplo, dia 29 de janeiro agora, nós temos dividendo, JCP, dividendo e JCP da Taesa, empresa de energia elétrica. Inclusive, vocês vão ter um material complementar agora, nesse sábado, de Taesa. Vocês têm um conteúdo sobre Taesa e Klabin. Tem 2 vídeos que vão sair para vocês. Eu fiz uma análise para mostrar para vocês Taesa, Klabin, Banco do Brasil. Eu acho que agora vai sair, na outra semana, vai sair de Copasa, vai sair de Itaúsa também. Então tem uns conteúdos complementares bem bacanas para vocês assistirem, tá? Então, olha só. Eu sei que dia 29/1 já tem mais alguns rendimentos, mais uns pingadinhos para cair aqui referente à Taesa. São 2 dividendos e 2 JCPs. Então, ó, vai cair 2,15 de um, 2,72 de outro, 3,13 de outro, 3,97 de outro. Certo? Então tem mais rendimento. Aí lá em março tem JCP da Klabin, R$ 8,95. Em abril tem pagamento da Itaúsa, 4 centavos, 6 centavos, 74,93. Só que quando você tem algumas empresas que pagam isso periodicamente, você consegue acompanhar isso e ver esse valor aumentando. Então, além do que já cai todo mês, você ainda tem um rendimento caindo ali de tempos em tempos. Isso é maravilhoso. Eu acho que essa é uma sensação que só vai sentir quando fizer, quando receber. Por isso que eu falo, bolsa de valores não é preço, tá? Não é valor financeiro. Porque hoje, com R$ 5, com R$ 10, você está comprando essas mesmas empresas, que além da valorização, te pagam a renda. Então, é por isso que o provento ele é tão importante para a gente, certo? Aqui, eu deixei um link para você conhecer o Dividendos ME, a gente não está ganhando nada por isso, para divulgar, mas é porque a plataforma ela é boa. Então, você pode assinar aqui o Dividendos ME por R$ 25 mês, mas não tem só ele, tá? A gente tem o Investidor 10, que é muito bom. A gente tem o Funds Explorer para fundos imobiliários, na versão Pro também, que é muito bom. Você tem o próprio Status Invest, que a gente usa tanto aqui na nossa aula, né? O Status Invest também tem uma assinatura para você acompanhar os seus rendimentos, mas se você não quer investir nesse primeiro momento numa plataforma para acompanhar os seus rendimentos, planilha, marca num caderno.
Recebeu? Vai lá e faz uma coluninha, né, uma planilhazinha no seu caderno, colocando nome da aplicação, data do recebimento, tipo de provento, quanto recebeu. Faz isso mês a mês para você acompanhar. Esse vai ser um exercício que vai te mostrar, olha, no mês anterior eu recebi tanto, esse mês eu já recebi tanto, quanto será que eu vou receber no próximo? Deixa eu calcular. Você vai fazer cálculos, você vai começar a entender melhor, você vai começar a estudar melhor as empresas que você tem, certo? Vai chegar um determinado momento que você vai olhar que seus rendimentos já te pagam uma bala. Depois paga uma bala e um café. Depois paga uma bala e um café e a sua conta de água. Aí você fala, opa, eu vou pagar minha conta de água. Depois de um tempo você vê que ela paga uma bala, um café, a conta de água e a conta de luz. Depois, uma bala, um café, conta de água, conta de luz, conta de telefone. Passou-se alguns anos, ou às vezes uma década, né, 10 anos, você vai perceber que aquele dinheiro ele já paga 100% do seu custo de vida. Quando isso acontece, nós podemos afirmar que você alcançou a liberdade financeira. Porque você já está recebendo rendimentos, tanto de fundos imobiliários, ações no Brasil, investimentos internacionais que também pagam, o suficiente para manter o seu custo de vida sem passar perrengue. A partir desse momento, trabalhar é uma opção. Então, imagina você com 30 anos, quando você já com 40, você já está aposentada. Você tem 40, com 50, você está aposentada. Você com 50, com 60 estar aposentada. Ah, mas 60 já está batendo o teto do INSS. Vai mudar para 72. Trago essa informação nova aqui para vocês. Já tem uma nova inscrição inscrição não, desculpa. Uma nova carta para a Previdência e o teto vai subir para 72 anos. Isso aí vai sair, acho que não sei se nesse mandato ainda ou no próximo, porque já sabia que isso ia acontecer. Então eles vão esticar mais ainda o tempo aí de recolhimento e o tempo para a aposentadoria. Imagina, infelizmente, você vendo as pessoas continuando trabalhando, sofrendo, mas você está recebendo renda e não precisa se preocupar com isso. Tá? Então, isso é muito importante aí para os nossos investimentos também para a liberdade financeira. Vamos fazer um intervalinho de 20 minutos. Eu volto na segunda parte aqui com vocês, começando a falar sobre análise técnica e análise fundamentalista, para você saber como comprar uma ação, como comprar uma ação com qualidade, certo? 20 minutinhos, é 10h21 agora, a gente volta 10h40, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp. Vamos lá tomar uma água, um café, e a gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau.